Amém, meus irmãos? Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Atos. Atos capítulo 8. Atos capítulo 8, versículo 26. Leremos do 26 ao versículo 40. Diz assim o texto: Um anjo do Senhor disse a Filipe: Levante-se e vá para o sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha no deserto. Filipe se levantou e foi. Havia um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro. Ele tinha vindo adorar em Jerusalém e estava regressando ao seu país. E assentado na sua carruagem, vinha lendo o profeta Isaías. Então o Espírito disse a Filipe: Aproxime-se dessa carruagem e acompanha. Correndo para lá, Filipe ouviu que o homem estava lendo o profeta Isaías. Então perguntou: O senhor entende o que está lendo? Ele respondeu: Como poderei entender se ninguém me explicar? E convidou Filipe a subir e sentar-se ao seu lado. Ora, a passagem da escritura que ele estava lendo era esta: Foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo diante do seu tosqueador, ele não abriu a boca. Na sua humilhação, lhe negaram justiça. Quem poderá falar da sua descendência? Porque a vida dele é tirada da terra. Então o eunuco disse a Filipe: Peço que você me explique a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de outra pessoa? Então Filipe explicou. E começando com essa passagem da escritura, anunciou-lhe a mensagem de Jesus. Seguindo pelo caminho, chegaram a certo lugar onde havia água. Então o eunuco disse: Eis aqui água, o que impede que eu seja batizado? Filipe respondeu: É lícito se você crê de todo o coração. Então ele disse: Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar a carruagem, ambos desceram a água e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe, e o eunuco não o viu mais. E este foi seguindo o seu caminho, cheio de alegria. Mas Filipe foi visto outra vez em Azoto, e seguindo viagem, evangelizava todas as cidades, até chegar a Cesareia. Senhor, eu te oro para que a tua palavra possa falar aos nossos corações essa noite. Deus, nós sabemos que toda a tua palavra, ela é boa e eficaz, Senhor. Então eu te oro para que ela possa cumprir os propósitos na qual o Senhor deseja que ela cumpra essa noite. Que nenhum dos meus irmãos saiam daqui sem ter experimentado a graça de ouvir o Senhor falar com cada um de nós. E nós possamos nos apresentar como verdadeiros adoradores a Ti, em nome de Jesus. Amém. Pode assentar, meu irmão. Aqui está um texto que vai nos ajudar a entender o que é a veia missionária da igreja. Nós, como Igreja Batista Cristã Missionária, nós, graças a Deus, todos os cultos de domingo, temos orado por missão. E esse é um texto que nos faz perceber quão missionário deve ser a igreja. Aqui a gente vai extrair informações desse texto que vai nos ajudar a entender o que Deus quer de mim e de você para a missão. Existe uma missão que vai para todos os cristãos, o ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Só que nessa pequena parte da Bíblia, a gente tem aqui todo um processo missionário que aconteceu. O processo missionário aconteceu aqui, claro que a continuidade daqui a gente não vai ter. A gente não sabe o que vai acontecer com o etíope, não biblicamente. Historicamente a gente sabe, mas não biblicamente. Mas aqui é uma base para eu e você entender como nós podemos ser cada vez mais missionários. Logo no primeiro versículo, a gente percebe
que Filipe, ele tem um direcionamento claro de um anjo do Senhor. Um anjo do Senhor disse a Filipe: levante-se e vá para o sul, caminho que desce de Jerusalém a Gaza, e este se acha deserto. De Jerusalém para Gaza existiam dois caminhos. Um caminho que tinha comércios e aí tinha mais população, e um caminho que era mais deserto. Quando o anjo, direcionado pelo Senhor, fala, vai pelo caminho que se acha deserto, a ideia é que Filipe fosse por um caminho improvável para Gaza. Quando o anjo chega para Filipe e dá um direcionamento, Filipe entende que ele não deve tomar o caminho convencional. Ele deve tomar o caminho que não é convencional, o caminho que não é de costume descer para Gaza. E é interessante perceber, olhando para esse texto, que Deus, ele tem pessoas em todos os lugares. Às vezes nós estamos com o olho em um lado, mas Deus está nos levando para outro lado. Filipe aqui tem um direcionamento claro: levante-se e vá para o sul, no caminho que desce de Jerusalém para Gaza, este que se acha deserto. Aqui vocês vão observar que essa história de Filipe começa em Gaza e termina em Cesareia. Mas antes de chegar lá em Cesareia, a gente tem que entender que Gaza é uma cidade que por muito tempo ela foi tomada pelos filisteus. Na época de Josué, quando foi lá tomar as terras na terra prometida, teve alguns lugares que os filisteus não cederam. Gaza é um desses lugares. Então Gaza é historicamente um lugar dos inimigos de Israel. É muito parecido com o que a gente vê hoje, a Palestina. Se vocês lembrarem, já foi falado isso aqui no púlpito, Palestina vem de Filístia. Então aqui, já nesse momento, já era uma inimizade que tinha. E é interessante que Deus, no momento missionário inicial da igreja, já estava mandando pessoas para lá. O que é que isso quer dizer? Deus não tem inimigos. O povo de Deus não tem inimigos. Se você se converteu, você não tem inimigos. O nosso inimigo não é contra carne nem sangue, é contra principados e potestades nas regiões celestiais. Então, Deus agora já começa, ele já tinha começado com Jesus quando ele vai para Samaria e há conversão em Samaria. Ele já tinha conversado com Jesus quando ele começa a curar o filho de um centurião romano. Jesus começa a mostrar que para o reino não existe inimigo. Nessa questão, agora a igreja precisa ser relembrada disso. Então, Gaza, que historicamente é um pedaço de terra, um território não tomado pelos judeus, porque sempre ficou na mão dos filisteus, agora Deus manda, neste caminho, acontecer uma coisa maravilhosa. E é interessante que nesse caminho existe um homem, um etíope, um eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes. Só para a gente não ficar muito perdido, esse etíope aqui não é da Etiópia atual. Atualmente temos um país na África chamado Etiópia, não é essa Etiópia. Esse etíope é provavelmente a parte de cima do Egito. Então, o Alto Egito era chamado de Etiópia no Antigo Testamento. Quando você vai ler lá Etiópia várias vezes, ele está falando da parte alta do Egito, não do outro país da África, que hoje recebe o nome de Etiópia. Havia o etíope eunuco. O que é o eunuco? Eunuco, se esse termo eunuco tivesse escrito em hebraico, só para vocês entenderem, o Atos foi escrito em grego, o Antigo Testamento foi escrito em hebraico. Se fosse escrito em hebraico, eunuco poderia ser um homem que foi castrado ou um oficial. Mas no grego, o termo eunuco é para homem que foi castrado e é oficial. Os dois juntos. Então aqui é um homem que é da alta sociedade, mas ele é um eunuco, que é um homem castrado. Oficial de Candace. Candace é como se fosse Faraó, é como se fosse César. Candace não é o nome da rainha. Quando você lê aqui, aquela rainha não tem o nome Candace. É como Faraó, que é um título, é como César, que é um título, é como rei, que é um título, é como presidente, que é um título. Candace é um título. E a Etiópia, nesse período, ela por muito tempo era governada por mulheres. No Egito, não era tão difícil você encontrar não era tão difícil encontrar reinos governados por mulheres. Vocês devem conhecer muito bem
a figura de Cleópatra, que é uma rainha ali naquela região do Egito, e também Candace, que é rainha naquele povo, o qual era superintendente de todo o seu tesouro. Então, esse eunuco, que era um alto oficial, ele estava em um lugar de extremo destaque. O eunuco, ele era pessoa de confiança, ele é uma pessoa de confiança dos reinados. É mais ou menos, não é a mesma coisa, mas é muito parecido com a ideia do copeiro, que Neemias era. Porque ele estava junto do rei a todo o tempo. Então esse eunuco era provavelmente uma pessoa muito próxima da rainha, uma pessoa de muita estima na Etiópia. Interessante que Deus está agora em um tempo missionário, estamos falando do livro de Atos, num tempo missionário, e ele está colocando as pessoas certas para encontrar outras pessoas certas. Então, é importante parar e falar que esse homem é importante para a pregação, parar e falar que esse homem é importante naquela época. Por quê? Porque por mais que depois que essa história termine e não volte mais a falar do etíope, ele tem uma influência imensa. Hoje, se você for para o Egito, lá tem 3 igrejas. Tem a igreja católica, a igreja cópita e a igreja ortodoxa. A cópita vem da ortodoxa e a ortodoxa, historicamente falando, vem desse etíope. Então, o etíope vai lá para a Etiópia, o Alto Egito, depois de tudo que aconteceu, e ele, como uma pessoa da alta sociedade, com muita influência, é provável que pregou a palavra naquele lugar e as pessoas se converteram. Então, observe que Deus pede para que o anjo leve Filipe para perto de uma pessoa que pode continuar a missão longe dali. Filipe vai ter uma missão ainda aqui, mas ele já foi encontrado com um homem que pode levar a missão para muito mais longe. É importante também dizer que, observe, esse eunuco aqui, ele não é um gentio. O que é um gentio? Gentio é aquela pessoa que não é judia. Então, todo mundo que não é judeu, ele é gentio. Esse eunuco, ele provavelmente é um ou outro. Ou ele é um judeu nascido na Etiópia, assim como Barnabé nasceu em Chipre, assim como Paulo nasceu em Tarso e eles são judeus. Esse eunuco pode ser um judeu nascido na Etiópia, ou ele pode ser um prosélito, ou seja, alguém que mesmo não sendo judeu, se afiliou à religião judaica no tempo das sinagogas. Por que isso é importante? Porque quando você lê o livro de Atos, você vai ver que o primeiro gentio a receber a fé é Cornélio. Só que a história do eunuco está antes de Cornélio. Então isso nos leva a entender que a mensagem ainda não tinha saído para os gentios. Tinha ficado ainda ao redor das pessoas ali, do sangue judeu. Para pensar como é que um etíope pode ser judeu lá na África, a gente tem que voltar para a história lá da rainha de Sabá. Quando a rainha de Sabá vai visitar Salomão, é provável que ela leve a semente de Salomão para a Etiópia. Amém? Até aqui? Muita informação, me perdoem, mas é para que a pregação possa seguir o rumo. Estava regressando ao seu país, versículo 28, e assentado na sua carruagem, vinha lendo o profeta Isaías. Então o Espírito disse a Filipe: aproxime-se dessa carruagem e acompanha. Olha que interessante. Filipe recebe direcionamento do anjo, que vai em direção a Gaza, pelo caminho deserto. E quando chega lá, ele tem uma palavra do Espírito. Meus irmãos, toda obra de Deus é necessário um direcionamento e uma palavra do Espírito. Por favor, não tente fazer as coisas na sua própria força. Nós somos muito tentados a acreditar que estratégias fará a obra de Deus crescer. Nós somos tentados a pensar que o nosso esforço fará a obra de Deus crescer. Nós somos tentados a achar que nós temos poder em nossa mão para fazer a obra de Deus crescer. Mas hoje,
na escola bíblica dominical, enquanto conversávamos, concluímos que o homem não tem poder nenhum. A única coisa que ele pode fazer é obedecer ou desobedecer. A única coisa que você pode fazer é obedecer ou desobedecer. Quando você tem uma missão em sua mão e você não faz, você está em desobediência. Mas quando você tem uma missão em sua mão e você faz, você está em obediência. Nesse caso, Filipe estava obedecendo. Esse questionamento tem que vir para mim e para você. Vou beber água enquanto os irmãos confirmam se está chovendo. Está chovendo, viu? Não precisa olhar para trás não, está chovendo. Então aqui Filipe tem dois direcionamentos claros. Um do anjo e um do Espírito. Filipe não precisa criar estratégias para evangelizar. Filipe não precisa ficar se questionando aonde é que tem lugar para evangelizar. Ele só precisa estar alinhado com Deus. Ele só precisa estar buscando a direção de Deus. Hoje na EBD nós conversávamos, Mateus estava explicando muito bem, por sinal. Será que o sol precisa de você? O sol não precisa de você, mas você precisa do sol. Então, se você estiver com frio, o que é que você tem que fazer? Ir para o sol e o sol vai te esquentar. Só que antes de você nascer, o sol já estava lá. Você vai morrer e o sol vai continuar lá. Você para o sol não quer dizer nada. Mas para Deus é diferente. Por mais que pareça um sol. Você nasceu, Deus já estava aqui. Você vai morrer, Deus vai continuar aqui. E é você e eu que precisamos nos expor a Deus. Sou eu e você que precisamos ir em direção a Deus. Deus quer que você vá, diferente do sol que é indiferente. Deus quer que você vá, mas você tem que ir e se relacionar com esse Deus que você precisa dele. E Filipe, fazendo isso, tem direcionamentos. Relacionando-se com Deus, Filipe tem direcionamento. Como é que a gente sabe que Filipe se relaciona com Deus? Primeiro, porque ele foi aprovado como um dos 7, lá em Atos 6, quando levantou Estevão e os outros 6. Um dos outros 6 era Filipe, homem que tinha que ter sabedoria e cheio do Espírito. Depois, porque ele já deu fruto em Samaria ao pregar a palavra. Então fica claro que Filipe tem um relacionamento com Deus. E o que ele está fazendo é apenas o quê? Obedecer. Irmãos, o que é mais difícil para o homem é isso. O mais difícil para mim e para você não é seguir estratégia. Se a gente fizesse uma estratégia para evangelizar Pirajuí, seria fácil, porque cada um sabia uma coisa que tinha que fazer, ia lá e fazia. Mas o mais difícil é você parar e esperar, Deus, o que é que eu faço agora? Esse é o mais difícil. O livro de Números, de Êxodo e de Deuteronômio é totalmente Deus falando, se vocês só esperassem a minha ordem, estava tudo bem, mas vocês querem fazer o que vocês querem e vivem murmurando. No final, Filipe prova para a gente que é muito mais eficiente você obedecer ao direcionamento do Espírito do que ficar procurando estratégias. Então, meus irmãos e minhas irmãs, feliz Dia das Mulheres, irmãs. Se você aprender a obedecer, claramente e facilmente a obra de Deus no que diz respeito ao seu propósito, no que diz respeito às suas responsabilidades, vai fluir muito mais rapidamente. Só que para isso, você precisa se expor a Deus, para que quando alguma voz falar no seu ouvido, você saiba discernir. Essa é a voz da minha carne? Essa é a voz dos homens? Essa é a voz de Satanás? Ou é a voz de Deus? Para ter esse discernimento, leia a Bíblia e faça oração. Versículo 30, correndo para lá, Filipe ouviu o homem que estava lendo o profeta Isaías. Então perguntou, o senhor entende o que está lendo? Agora observe, que audácia. Imagine que você está no seu trabalho, imagine que você está na sua empresa, imagine que você está com alguém e alguém está lendo um livro. E aí você chega para a pessoa e pergunta, você entende o que lê? O que isso quer dizer é que Filipe entendia. Filipe está indo no pressuposto que ele pode não estar entendendo, mas Filipe entendia.
Agora pense, você consegue estar nessa posição de ver alguém lendo a Bíblia com dificuldade de entendimento, sentado do lado dela e falar assim: você entende o que lê? Irmãos, essa não é a missão do pastor, essa não é a missão do missionário, essa não é a missão da liderança. Essa é a missão da igreja: conhecer este livro, conhecer esta palavra, para que quando alguém que não entende o que lê, precisar de ajuda, você com muita ousadia possa falar: entendes tu o que lês? E Filipe com muita ousadia faz essa pergunta, e é interessante porque tudo aqui parece que está orquestrado por Deus. Filipe, um servo, lembre-se que diáconos são servos. Filipe, um servo, olha para uma carruagem que provavelmente não era uma carruagem simples, provavelmente é uma carruagem luxuosa, provavelmente, porque a Bíblia não fala. E ele, com muita ousadia, se aproxima dessa carruagem e diz: você entende o que você lê? Quantas vezes eu e você temos oportunidade de pregar a palavra a algum irmão, alguém que precisa, mas nós ficamos envergonhados por causa do status da pessoa. Nós estamos envergonhados porque aquela pessoa pode não entender o que você está falando. E a gente, às vezes, ao invés de ir com ousadia falar a palavra de Deus, nós recuamos, nós nos intimidamos, nós damos um passo para trás. Enquanto Filipe olha para este homem e fala: entende tu o que lês? Versículo 31. Como poderei entender se ninguém me explicar? E convidou Felipe a subir e a sentar ao seu lado. Fabiana, tem como aumentar mais um pouquinho? Eu estou esforçando muito, meus irmãos. Ele respondeu: como poderei entender se ninguém me explicar? E convidou Filipe a subir e sentar-se ao seu lado. Quando um homem provavelmente rico, poderia ser prepotente, poderia se achar mais inteligente que todo mundo, ele encontra alguém para explicar a palavra, ao invés dele falar assim: quem é você para chegar e me explicar? Quem foi que te convidou para falar de mim, para falar para mim? Ele simplesmente baixa a guarda e fala: preciso que alguém me explique. Irmãos, quantas pessoas estão precisando da minha e da sua palavra, da minha e da sua atitude, do pouquinho que você sabe da Bíblia, do pouquinho que eu sei da Bíblia. Quantas pessoas precisam e às vezes com medo da negativa, a gente não vai e não fala. Quantas pessoas precisam de uma oração sua? Quantas pessoas precisam de um convite seu para vir para o culto? Mas você está com vergonha, você está com medo, você acha que talvez a pessoa não vai dar ouvidos ao seu convite. Mas aqui está um texto dizendo que, normalmente, a pessoa vai dizer: tá bom, vai dizer sim. Dificilmente no Brasil alguém vai negar a oração. Muitas vezes a porta vai se abrir com você falando: vou orar por você, deixa eu orar por você, estou orando por você. Manda uma mensagem para sua amiga que você quer evangelizar, uma mensagem para o seu amigo que você quer evangelizar e diz: estou orando por você, você quer que eu ore por alguma coisa? Irmãos, aos poucos o coração dessa pessoa vai começar a se quebrar, vai começar a se abrir. E assim como esse eunuco falou: sobe e senta ao meu lado, o seu amigo, a sua amiga vai falar: vem aqui, me explica melhor isso aqui, me explica melhor isso aqui. Irmãos, aqui é um formato de evangelismo, é um formato de missão que está nos ensinando. E eu e você, como cristãos, temos essa responsabilidade. A responsabilidade de pregar a palavra.
No versículo 32, diz: ora, a passagem da escritura que ele estava lendo era esta: foi levado como ovelha ao matadouro, e como cordeiro mudo diante do seu tosquiador, ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem poderá falar da sua descendência? Porque a vida dele é tirada da terra. O eunuco foi para Jerusalém adorar a Deus, provavelmente na festa da Páscoa ou do Pentecoste. E aí chega lá, tem um burburinho dizendo que alguns anos atrás, talvez 3, 4, 5 anos atrás, teve um cara aí que dizia que era o Messias. E esse cara que dizia que era o Messias morreu, e agora um monte de doido está por aí dizendo que ele ressuscitou. Mas é mentira, viu? É mentira. Venham, continuem adorando aqui em Jerusalém, continuem matando aqui os cordeiros aqui no templo. Aí outra pessoa fala: não é mentira nada, ele ressuscitou sim, Jesus ressuscitou. Aí a liderança falava: não ressuscitou não. E os cristãos falavam: ressuscitou sim. E aí o eunuco em Jerusalém fica com a dúvida: e agora, o Messias veio ou não veio? E agora, é verdade que esse Messias era esse Jesus de Nazaré? Ou quem está falando a verdade são os fariseus? De maneira muito extraordinária, a passagem que o eunuco está lendo é para responder uma provável questão que estava em Jerusalém em época de adoração. O que devia acontecer com o Messias quando ele estivesse aqui? Então a liderança judaica falava: como é que o Messias ia ter que livrar a gente de Roma e morreu crucificado? Como é que o Messias ia sentar no trono de Davi e não está aqui agora? Se Jesus fosse o Messias, ele estaria sentado no trono de Davi. Aí o texto fala: foi levado como ovelha ao matadouro, e como cordeiro mudo diante do seu tosquiador, ele não abriu a boca. Irmãos, eu não sou do campo, eu sou da cidade, sou de Salvador. Então tem muitas coisas do campo que eu não entendo na Bíblia. Mas estudando aqui, fala que quando a ovelha vai ser morta, antes a pessoa vai tirar a lã. Aí a ovelha aceita ser sua lã tirada. Primeiro a lã é tirada e a ovelha não faz barulho nenhum. O cordeiro não faz barulho nenhum. Ele aceita tranquilamente. E quando vai em direção à morte, ele vai sem lutar também. Ele vai calmamente. Então, a imagem do cordeiro, da ovelha indo ao matadouro, para quem é do campo, é muito claro. Na mente de quem é do campo, Jesus, ao tirar sua lã, está despindo da sua glória. Está despindo de tudo que podia dizer que ele era Deus. E aí ele vai para o matadouro, mudo, e morre. Só que esse homem, Jesus, ele na sua humilhação, depois de ter perdido tudo, ele encontra um homem chamado Pilatos. Pilatos olha para Jesus e diz: olha, eu não vejo culpa nesse homem. Pilatos olha para Jesus e fala: não preciso matar esse homem. Claramente, essa morte aqui não é motivada por pecado, é motivada por inveja. Pilatos podia agora fazer justiça para a ovelha que foi muda ao matadouro. Mas Pilatos fala: eu vou manchar minha imagem de governador por um maluco? Eu vou manchar minha imagem de governador por um doido? Não, ó, lavo minhas mãos. Então a justiça foi negada ao nosso Deus chamado Jesus. E aí, quando o eunuco começa a ler a história, a ler o texto, e vê o que aconteceu, ele fala: rapaz, está batendo. Agora estou entendendo. Aquele Jesus que foi humilhado, aquele Jesus que foi preso, aquele Jesus que foi escarnecido, aquele Jesus que morreu, provavelmente foi ele que ressuscitou.
Porque quem poderá falar da sua descendência? A vida dele foi tirada da terra. O que quer dizer? Quem poderá falar da sua descendência? O que quer dizer isso? Pode ser duas coisas. Ou, porque Jesus morreu tão cedo? Pode dizer isso então. Ele sendo o Messias, poderia viver tanto, mas morreu com 30 anos. Ou seja, que injustiça. Pode ser isso. Ou pode ser, quem poderá falar da sua descendência? Depois dessa morte, quantos frutos esse homem vai dar? Para o eunuco, muitos frutos. Porque ele está conseguindo ver que os cristãos só crescem. Meu Deus, vou continuar. Então o eunuco disse a Filipe: peço que você me explique a quem se refere o profeta, fala de si mesmo ou de outra pessoa. Então Filipe explicou, e começando com essa passagem da Escritura, anunciou a mensagem até chegar a Jesus. Melhor, anunciou a mensagem de Jesus. Então, depois que o eunuco estava em um contexto de Jerusalém, depois que o eunuco viu que provavelmente esse cara é o Messias, tem um texto provando que Jesus de fato é o Messias. E Filipe agora é levado por Deus para explicar ao eunuco que aquele texto é sobre o Messias. Seguindo pelo caminho, chegaram a certo lugar onde havia água. Então o eunuco disse: eis aqui a água, o que impede que eu seja batizado? Irmãos, eu li um provérbio chinês essa semana que fala assim: a melhor oportunidade para se plantar uma árvore foi há 20 anos atrás. A melhor oportunidade para se plantar uma árvore foi 20 anos atrás. A segunda melhor oportunidade de se plantar uma árvore é agora. O provérbio é esse. E esse eunuco entendeu, de certo modo, o que esse provérbio está ensinando. Ele viu que foi para Jerusalém adorar. Ele viu que lá em Jerusalém o Messias já estava lá. Ele viu que chegou um pregador do Messias para explicar a ele. E ele falou: pronto, agora eu preciso tomar decisão. Irmãos, olha que atitude linda desse eunuco. Depois que ele começou a perceber que existia uma confluência, existiu várias oportunidades sendo geradas ali, porque Deus estava buscando o coração do eunuco, ele fala: pronto, estou convencido de que eu preciso me batizar. Depois que eu descobri que Jesus de fato é o Messias, depois que eu descobri que as profecias se cumpriram nele, depois que eu estou vendo essa ação do Espírito acontecendo aqui, o que eu preciso fazer? Me batizar. Irmãos, eu e você muitas vezes temos muita oportunidade de Deus na nossa mão, mas a gente deixa passar. Eu e você muitas vezes temos o que Deus quer que a gente faça agora, mas a gente protela. Olha, eu até queria ficar firme na igreja, mas tenho que resolver umas coisas aqui. Galdino, eu queria me batizar, mas batizar é responsabilidade. Ó, Galdino, eu até queria orar mais, eu até queria ler a Bíblia, mas outras coisas são prioridades. Só que esse eunuco entendeu que a oportunidade de Deus se chama agora. A oportunidade de Deus se chama hoje. Filipe, provavelmente, depois de olhar para Simão Mago e ver que ele aceitou Simão Mago como crente muito rápido, ele agora olha para o eunuco e diz: é lícito se você crê de todo o coração. Então ele diz: creio que Jesus Cristo é Filho de Deus. Glória a Deus. Você crê que Jesus Cristo é Filho de Deus? Se você crê, batize-se. Porque aquele que crê e for batizado será salvo. Meu irmão e minha irmã, você precisa
entender isso que o eunuco entendeu. Que a vida dele agora não é mais ser eunuco de Candace. Ele agora vai se tornar um missionário de Jesus. Ele agora vai se tornar um pregador da palavra. Por favor, não fique olhando para este mundo como se este mundo fosse o que te daria plenitude. Porque no final, o que está acontecendo, o que vai acontecer aqui é a conversão de um homem de um alto escalão. E Deus ajustou tudo para que isso acontecesse. Então mandou parar a carruagem, ambos desceram a água, e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe, e o eunuco não o viu mais, e este foi seguindo o seu caminho, cheio de alegria. Temos pouco tempo. Eu queria falar aqui sobre por que o eunuco foi retirado dali, mas eu vou resumir. Depois que você batiza, depois que você evangeliza, você precisa discipular essa pessoa. Você precisa acompanhar essa pessoa. Todo crente precisa passar no mínimo por 3 coisas. Essa pessoa precisa ser evangelizada, ser batizada e ser discipulada. É normal que isso aconteça. Só que aqui, Filipe não ia ter tempo para isso. Então Deus tira Filipe de vez, para que de maneira nenhuma Filipe faça as coisas com pressa. Para que Filipe não queira dar conselho da parte dele. Então Deus tira Filipe de maneira arrebatadora. E o melhor é que o eunuco confirma naquele momento que de fato Deus estava agindo. Naquele momento, depois de o coração arder, depois da fé ser gerada, depois de ser batizado, ele olha e fala: rapaz, com certeza algo sobrenatural aconteceu aqui. Irmão, a minha e a sua conversão é algo sobrenatural. A nossa fé em Jesus Cristo é algo sobrenatural. E você precisa entender isso, para não achar que as pessoas se converterão pelas suas estratégias. Versículo 40 diz assim: mas Filipe foi visto outra vez em Azoto, e seguindo viagem, evangelizava todas as cidades até chegar a Cesareia. Assim como Gaza era uma cidade que Josué não conseguiu tomar, Azoto também era outra cidade que Josué não conseguiu tomar. Então, aqui Lucas faz questão de mostrar que Filipe está indo cumprir o que Josué não cumpriu lá atrás, que é tomando aquela terra para o Senhor. Então, começa de Gaza até Azoto e até a Etiópia. A Etiópia, meus irmãos, tem muitas profecias no Antigo Testamento sobre a Etiópia. Amós fala sobre a Etiópia, Sofonias fala sobre a Etiópia, Jeremias fala sobre a Etiópia, e tem citação da Etiópia em 1 Samuel, em 1 Crônicas, em 2 Crônicas. O que esse texto está dizendo é que Deus quer todo mundo. Deus não quer só Pirajuí, Deus não quer só o Brasil, Deus quer a República Tcheca, Deus quer a Europa, Deus quer a África, Deus quer a Oceania, e eu e você somos as pessoas com que Deus conta para que essa missão aconteça. Eu e você somos as pessoas que Deus delegou a função e responsabilidade para que isso aconteça. E Filipe vai evangelizando até chegar em Cesareia. E o que é Cesareia? O novo inimigo dos judeus. Cesareia é uma cidade que Herodes o Grande construiu
em adoração a César. Então Filipe é um missionário que ele não foi chamado para missões fáceis. É um missionário que ele foi chamado para contexto de inimizade. Ele vai para Gaza, ele vai para Asdod e ele vai para Cesareia, lugares onde provavelmente as pessoas não gostam dos judeus. Por isso que eu falei que esse texto é nos ensinando a fazer missão. Porque primeiro começa com obediência. Segundo, com entendimento da palavra de Deus. Terceiro, com coragem para falar de Deus aonde você estiver. Quarto, entender que Deus é que faz a obra quando ele é arrebatado. E 5, porque Filipe não olha ao lugar. Aonde ele está evangelizando. Se você tiver a oportunidade amanhã de ir comprar pão, evangelize o padeiro. Se amanhã você for colocar gasolina no seu carro, evangelize o frentista. Se amanhã você for fazer entrega, evangelize quem vai pegar na sua mão. Porque assim como Filipe, nossa igreja precisa evangelizar a todo tempo. Fiquemos de pé. Glória a Deus por essa chuva. Tive que esforçar um pouco a voz. Espero que os irmãos tenham entendido. Mas chuva é bênção. Ainda mais para nós que vivemos no campo. Senhor, nós somos uma igreja edificada no amor e poder do Espírito para fazer discípulos, Senhor. Aqui em Pirajuí, até os confins da terra. Assim como Filipe, por onde passou, evangelizava, com o espírito obediente, com o espírito corajoso, conhecendo a tua palavra, eu te oro, que o teu espírito, que não muda, que fez isso há 2000 anos atrás, possa continuar fazendo aqui em nós. Nós sejamos os evangelistas deste tempo, que esta igreja seja marcada por fazer missões, por orar por missões, por ofertar em missões. E o que o teu Espírito, habitando em nós, nos faça ser como Filipe, evangelizando em Gaza, em Asdod, em Cesareia, em Pirajuí, em Bauru, no Brasil e em todo o mundo, em nome de Jesus. Amém.